Irmãos, é muito bom estar aqui outra vez para continuarmos a nossa série de estudos sobre marcas do verdadeiro, do genuíno discipulado cristão. Na semana passada, nós vimos a primeira parte do tema. Nós vimos o problema da relação dos discípulos de Cristo com o mundo, com aquilo com que devem ser inconformados, não a se ajustar ao padrão, ao molde do mundo. Vimos a rejeição do mundo ou a ausência dele, seria o escapismo ou absentismo, em que ou vamos para conventos, para mosteiros, ou então vamos para comunidades fechadas, vamos comprar uma área grande em Mato Grosso e mudar-nos para lá, para não termos contato com a sociedade pecaminosa. Essa é uma postura, como os Amish, não é? Os Amish nos Estados Unidos, tendo uma vida completamente à parte. Jesus não diz que deve ser assim. Ele disse: eu não quero que os tires do mundo, mas que os livres do mal, os livres do maligno. Porque é a nossa presença no mundo que pode influenciar o mundo, influenciar as pessoas e abençoar o mundo. A segunda posição é da identificação acrítica com o mundo. Você se identifica e acha que está tudo certo. E faz tudo que os outros fazem. Não há uma diferença crítica. E há uma participação crítica no mundo, mas não do mundo. É um inconformismo radical em relação à cultura na qual vivemos, naqueles aspectos da cultura que confrontam, que agridem os valores da fé cristã. Viver, servir, testemunhar, todavia, sem comprometer e sem perder a identidade. Essa é a postura que nos parece a mais aconselhável, a mais sábia, a mais própria, e que o nosso autor do livro Discípulo Radical, John Stott, recomenda. Mas tanto o escapismo quanto o conformismo são inaceitáveis para nós, à luz da palavra de Deus. Hoje, nós vamos considerar outro aspecto. Nós vamos considerar outro elemento importante e temos de levar em conta. São as tendências do mundo contemporâneo. Para onde o mundo está indo? E o que está acontecendo na sociedade? O primeiro desafio que nós encontramos hoje no mundo, seja no Brasil, seja na China, seja na Europa, é o desafio do pluralismo. Todo ismo, dizem os que defendem esse pluralismo como normal, todo ismo, toda religião, todas as crenças, todos os líderes religiosos e fundadores de religião são importantes. Devemos respeitar todos, conviver com todos, está tudo bem. Bem, se você defende essa posição, então Jesus é igual a Maomé, é igual a outros. Então não há uma superioridade de Jesus sobre os outros. O desafio do pluralismo tem se enfrentado primeiro com humildade. Nós não vamos afirmar a nossa diferença agressivamente. Vamos ser humildes e mostrar que somos diferentes. Não precisamos dizer que somos, vamos viver como tais. É a nossa vida que vai ser o grande testemunho. Sem qualquer indício de superioridade pessoal. Eu não sou melhor do que você. Eu sou muito feliz com Jesus. E tenho certeza que você será também. Isso sim, você não é superior, você é abençoado. Quando o crente diz que é salvo, ele não quer dizer que é melhor do que os outros. É pela graça, eu não mereço.
eu mereço as penas eternas, eu mereço ir para o inferno, eu sou pecador, mas a graça de Jesus me alcançou. Eu ando com Jesus e vou para o céu, quando fechar os olhos para esta vida. Mas sem esse indício de superioridade pessoal, mas afirmando a singularidade e a perfeição de Jesus. E eu acho que vai mostrar a tela uma coisa importante. Jesus é singular em sua encarnação. Não há nenhuma religião que fale da encarnação do seu Salvador. O budismo não é, o confucionismo não é, o Islã não é. A única religião que fala da encarnação do seu Deus, assumindo a natureza humana e vivendo entre nós, é o cristianismo. Então Jesus é singular em sua encarnação, o único Deus homem, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Em segundo lugar, Jesus é singular em sua expiação, que é expiar, é morrer em lugar do outro, expiando, isso é, sofrendo as consequências do seu pecado. Só ele morreu pelos pecados do mundo. Maomé não morreu. E outros líderes religiosos, Confúcio não morreu. Buda não morreu. Jesus morreu. E a sua morte foi vicária, não foi morte de um mártir. O que é um mártir? Alguém que é levado à morte, obrigado a morrer por sua fé. Jesus livremente se entregou. Ele disse: eu poderia chamar legiões de anjos para me libertar e sair das suas mãos, mas eu aceito a vontade do Pai. Ele orou assim no Getsemane: eu te peço, se possível, que passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É o modelo, é o paradigma da oração cristã. Nós pedimos a saúde de alguém, a restauração de alguém, mas não queremos impor a nossa vontade a Deus. Seja feita a tua vontade. É isso, é importante. A oração não impõe a Deus um padrão de conduta. A oração abre a mão para receber a bênção que Deus tem, que pode ser aquilo que não imaginávamos, mas que é o melhor para nós. Uma outra afirmação importante que devemos fazer diante do pluralismo é que Jesus é singular, é único em sua ressurreição. Quem ressurgiu, quem morreu e voltou à vida, e com muitas testemunhas subiu aos céus, só Jesus. Buda não subiu, Maomé não subiu, embora haja tradição no Islã de que ele teria subido, etc. Mas Jesus é o único que subiu aos céus. Ele ressurgiu e subiu aos céus. Então, Jesus é singular. Ele é singularmente competente para salvar os pecadores. Jesus é o único. Por isso que a campanha de evangelização diz: Jesus é a única esperança. Não é a esperança. Não é a melhor esperança. É a única esperança. Então, essa é a nossa mensagem. Mas existe um outro desafio. O desafio do materialismo. O que é materialismo? O materialismo não consiste apenas em aceitar a realidade do mundo material. Nós a aceitamos. E temos consciência de que a matéria é criação de Deus. E nós somos responsáveis por preservar, por manter em ordem o mundo material. Agora, Deus não se identifica com a matéria, isso seria panteísmo. Deus está acima da matéria, mas quer que cuidemos do mundo material, que cuidemos do ar, que cuidemos das florestas, que cuidemos dos rios, que cuidemos dos mares, que cuidemos do mundo que Ele nos entregou como cosmos, isto é, como beleza, como organização, como ordem. E nós, pela nossa insanidade,
nós transformamos num caos. Estejam certos que esses fenômenos todos que estão ocorrendo aí, essa desordem climática, isso é fruto humano, de nossa errônea mordomia da natureza. Bem, o materialismo, no entanto, é concepção filosófica e que chega às raias de fé religiosa. E como concepção filosófica, afirma ser tudo matéria ou derivado dela. Não existe espiritualidade, não existe espírito, não existe uma entidade espiritual. E só é valioso o material, o tangível, aquilo que a gente pode tocar, suscetível de experimentação. É isso que ensina o materialismo. Mas materialismo é também preocupação desmedida, desmesurável, com as coisas materiais, com os valores materiais, o que pode abafar nossa vida espiritual. A própria teologia da prosperidade cai na rede do exacerbado materialismo. E gente que propaga a teologia da prosperidade está bem pertinho de nós, algumas centenas de metros. Quando lá pedem a bênção, para contar a bênção é só material. Já repararam? Estava desempregado, fui empregado. Não tinha carro, agora tenho um carro zero, tenho 3. Eu tenho uma empresa, sou empresário agora. Ninguém conta, meu filho era drogado, era perdido e agora se converteu. Eu estava perdido e fui achado por Jesus. Não é isso. Eles não se preocupam com bênçãos espirituais. Isso é materialismo. A preocupação com a matéria, com as coisas. O sujeito pode ter 20 automóveis, 50 apartamentos, vai morrer, vai deixar tudo. E tudo no dia do juízo vai se transformar em pó. Então, viver em função das coisas não é da sabedoria de alguém que quer fazer a vontade de Deus. Mas existe o materialismo prático. Há muito crente que diz que não aceita o materialismo, mas vive dominado pelo materialismo. Quando compra uma casa nova no litoral norte, e vai para lá, eu vou e volto segunda-feira. Só que às vezes não volta, né? Estão presos lá, só se vierem de helicóptero. Há muita gente que valoriza as coisas como se fossem infinitas. A infinitização do finito é idolatria. E há muito crente materialista, há muito crente idólatra. E a Bíblia manda odiar a idolatria. Não é assim? Então, o cristão não é materialista. Ele usa os bens materiais como precisa. O que Jesus ensina sobre o assunto? Mateus 6, 19 a 21. Vamos ler esses versículos. Vamos ver, eu gostaria que todos lêssemos juntos esse texto. Não acumulem juntos, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vocês se lembram da história daquele moço rico? Que foi a Jesus, um sujeito bom comportamento, tem guardado todas as coisas, todos os mandamentos, não matarás, etc. Mas Jesus viu que o horizonte dele só era ocupado por coisas, pelos bens materiais. Aí Jesus disse a ele, foi um mandamento, uma ordem única. Jesus não disse isso a todos, não é um mandamento para todos. Mas vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e vem e segue-me.
Ele era muito rico e ficou muito triste. A gente pensa que o rico ri à toa. Mas ficou muito triste porque era muito rico. E não seguiu a Jesus. Então, às vezes, nós demonstramos esse materialismo. Lá em Filipenses 4:11, a outra importante afirmação, não estou dizendo isto porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Quando diz eu aprendi a contentar-me com o que tenho, é isto. Você sabe estar em dificuldade, como sabe ter fartura. Você consegue viver, Paulo conseguia. Vocês vejam, a única igreja que mandava ajuda financeira para Paulo era a igreja de que cidade? Hein? De Corinto? De Roma? De Tessalônica? De Colossos? De Heliópolis? Não, a igreja de Filipos. Interessante que Paulo diz a respeito da igreja de Filipos: vós sois a minha alegria e glória, porque desde o começo cooperastes, continuais cooperando, e eu tenho certeza que aquele que começou em vós uma boa obra, a aperfeiçoará, levará à plenitude. Como o Senhor é bom. Eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Você não há de ter aquela ambição deslocada de juntar dinheiro. Há muito homem que trabalha a vida toda para ganhar dinheiro e morre doente porque não cuidou tempestivamente, isso é, em tempo próprio da saúde, não passeou com a esposa e morre. E aí a esposa vai passear, gastando todo o dinheirinho acumulado. Eu já viajei para Israel com tantas viúvas felizes da vida. Levavam uma mala, traziam 3, comprando coisas. Às vezes começavam a comprar dentro do ônibus. Os vendedores entravam do ônibus, embora fossem expulsos pelo guia local, mas entravam. E vocês morreram estupidamente, não aproveitaram, não passearam com a esposa. Tratem de passear com a esposa, de gastar o dinheirinho. Dinheiro é meio, não é fim. Isso é mordomia. E com o dinheiro abençoe também o reino de Deus. Use para a obra do Senhor. Então, eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Existe ainda a passagem de 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade, a religiosidade, é a palavra no original grego, com contentamento é grande fruto de lucro. Esse é o verdadeiro lucro. Você tem contentamento naquilo que Deus lhe dá. Observa Stott, que Paulo nos estimula a desenvolver um estilo de vida de simplicidade, de generosidade e de contentamento. Uma das marcas do discipulado, de que vamos cuidar nesta série, é a simplicidade. Um estilo de vida simples. Nós temos coisa demais, roupa demais, sapatos demais, espaço demais. Podemos morar em menor espaço. Vamos passar adiante. Tanta gente que precisa. As mulheres americanas têm uma filosofia. Se elas passarem 1 ano sem usar um vestido, elas passam adiante o vestido. Que quem não usar durante 1 ano não vai usar mais. Façam isso. Garanto que o seu guarda-roupa está cheio. Eu sei, eu estou vendo as que riem. As que riem têm demais. Sapatos demais. Você só tem 2 pés. Precisa talvez de uns 2 ou 3 pares. Para que 50? Para que comprar um par de sapatos para cada bolsa? É uma coisa triste. Como há consumismo em nosso mundo. Gente, vamos contentar-nos com o que temos. Interessante que
à luz de Jó 1:21, John Stott diz uma coisa interessante. A vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez: o nascimento e a morte. Você nasce nu, vai morrer nu, a menos que vistam você. Como vestiram o pastor Ari Veloso, ele pediu antes, quando sabia que ia morrer, uma gravata de porquinho, um terno verde, uma camisa branca, porque ele era palmeirense doente. Fez isso. Quer dizer, vestiram, ele não sabia que estava, e nem sabia que o time vencia tudo, não é? E isso aí ia acontecer mais tarde, depois da morte dele. Na verdade é o seguinte, gente, nós devemos contentar-nos com o que temos. Você nasceu nuzinho, e vai morrer nuzinho. Agora, vão vestir seus filhos, suas noras, vão vestir você, só vai ficar bonitinho, o pessoal vai cuidar lá na casa funerária, vai ficar mais bonito do que vivo. Nos Estados Unidos cuidam tão bem do cadáver, que alguns homens podiam dizer à sua noiva morta: agora eu casaria com você, você está linda, não é? Só ficam lindas no dia da morte, só que não sabem que estão lindas. Meus irmãos, a vida é passageira, mas há o desafio do relativismo ético. O relativismo ético nega a existência de quaisquer valores universais, valores necessários, isto é, que não podem não ser, e absolutos, valendo para todos. Entende essa posição filosófica serem relativos, particulares e sem caráter de exigência universal todos os valores morais. Não existiriam valores universais. É o que cada um sente, cada um quer, cada um pensa. Eu estava ouvindo a respeito de um filme, de um livro que foi escrito, que a virgindade era um desperdício. Assim. Então, consideram os valores morais, os valores espirituais como dispensáveis, como relativos a um tempo, a uma circunstância. Podemos verificar isso especialmente na ética sexual, em que os valores judaico-cristãos são desprezados e até ridicularizados. O casamento como união monogâmica, heterossexual, amorosa e por toda a vida, como único contexto dado por Deus para intimidade social legítima e desejável, esse conceito é desprezado. Um desses que defendem esse relativismo, quando eu vejo os meus lábios, que eu vou fazer 67 anos de casamento, mas você, com uma mulher só, pois é, eu escolhi bem, eu pedi a Deus e sou muito feliz, casaria com ela outra vez. Então, Deus é assim, Deus quer a nossa felicidade, mas os valores estão sendo varridos hoje. Ora, o discípulo genuíno, radical e realmente comprometido com Jesus, crê no que afirmam as Escrituras. Deus instituiu o casamento e a família, homem e mulher os criou. Deus criou o casamento. Jesus reafirmou o princípio do casamento como instituição sólida. O que Deus ajuntou, não o separe o homem. Mateus 19, 4-6. Jesus quer que façamos o que Ele manda. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6,46, e disse mais: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você tem os mandamentos de Jesus, mas não guarda, você não é amigo de Jesus. Você não ama Jesus. Você não é um discípulo como Deus quer, como o Senhor quer. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos. Jesus quer que façamos o que Ele manda. E disse mais, o imperativo bíblico é claro:
não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos. É muito feliz a versão mensagem, da tradução da segunda parte do versículo 2. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês, desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. O discípulo genuíno é maduro, busca a maturidade. Mas existe ainda o desafio do narcisismo. O que é narcisismo? Narcisismo é um amor excessivo, uma admiração desmedida por si mesmo, julgando-se cada um a pessoa mais bela, mais inteligente, a melhor. Vocês conhecem o personagem Narciso, é figura da mitologia grega, um jovem que viu o seu reflexo em um lago, apaixonou-se por sua própria imagem, caiu dentro da água e se afogou. É o que lembra John Stott, no seu livro O Discípulo Radical. Ora, meus irmãos, na década de 70, o narcisismo se expressou no movimento do potencial humano. O homem tem um grande potencial que tem de desenvolver-se. O homem será parecido com Deus, com ênfase na autorrealização. Você que realiza o seu destino, o seu futuro. Nos anos 80 e 90, o movimento da nova era bateu na mesma tecla. O valor seu, pessoal, valorize-se. Já a tônica hoje é: você tem de amar a si mesmo, tem de valorizar a si mesmo, procurar sua felicidade, correr atrás de seus sonhos, fazer o que seu coração manda, o que os seus instintos levam a fazer. Esse é o mundo em que vivemos. A exacerbação do amor próprio é, entretanto, um dos sinais dos últimos tempos. Vejam o que diz Paulo em 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu peço que os irmãos da mídia, eu não pedi para reproduzirem, mas vejam lá, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Vejam esta passagem bíblica, que os nossos olhos nos ajudam a ler, os nossos ouvidos a ouvir. Então empregamos dois sentidos. Quando empregamos mais de um sentido, a retenção do conhecimento é maior do que quando empregamos um só. Vejam só, diz Paulo o seguinte: saiba disto, nos últimos dias, estamos vivendo esses últimos dias, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Haverá melhor descrição de nosso tempo do que essa? Exatamente, estamos vivendo esse tempo. Chegou o tempo. Então as Escrituras vão se cumprindo e se aproxima a volta do Senhor. Eu concluo dizendo, já que vivemos os últimos dias, é oportuno lembrar as palavras de Pedro. Em 2 Pedro 3, 11 e 12. Segunda carta de Pedro 11, 12. Eu vou ler na versão que eu tenho aqui e depois lemos lá na tela. 2 Pedro 3, 11 e 12. Já que vivemos os últimos dias, é oportuno lembrar as palavras de Pedro. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Quer dizer, de que tipo de pessoas Deus precisa e o mundo precisa? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando
a sua vinda. Vamos ler. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vamos fazer uma aplicação pessoal. Vamos ler assim. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoa é necessário que eu seja? Viverei de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Ah, meus irmãos, é isto. Sejamos verdadeiros discípulos de Jesus. Na próxima quarta-feira, nós vamos cuidar da terceira marca. É a semelhança com Jesus Cristo. Semelhança com Jesus Cristo. Estejam aqui, estejam conosco para continuarmos. Mas eu prometi, e tenho menos tempo, eu vou ficar dentro do tempo que o nosso presidente anunciou. Vou ficar com os 10 minutos. Eu vou tratar primeiro do anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor, e o anjo do Senhor apareceu, o anjo do Senhor, é uma teofania ou uma cristofania. O que é uma teofania? A teofania é uma manifestação de Deus na Bíblia, tangível aos sentidos humanos. Os olhos podem perceber, e até o tato. Porque alguma vez o anjo do Senhor se mostrou de carne e osso. É uma aparição visível de Deus no Antigo Testamento. Muitas vezes, mas nem sempre, de forma humana. Algumas das teofanias são encontradas em passagens como Gênesis 12, 7 a 9. O Senhor apareceu a Abraão em sua chegada à terra que lhe prometera e a seus descendentes. O Senhor apareceu a ele. Foi uma teofania. Em Gênesis 18, 1 a 33, Abraão recebeu alguns visitantes, 2 anjos e Deus mesmo. Ele os convidou a entrar em sua tenda e ele e Sara receberam esses anjos. Muitos comentaristas creem que isso poderia ser uma cristofania, uma aparição do Cristo pré-encarnado, de Jesus antes da sua encarnação. Então seria uma cristofania. Essa aparição, segundo aqui, foi quando Deus tensionava destruir Sodoma e Gomorra. Ele disse: eu ocultarei ao Abraão que faça. Não posso fazer isso, porque Abraão vai criar seus filhos, etc. Meus irmãos, Deus apareceu a Abraão, e Abraão foi um instrumento de Deus, intercedendo por Ló, não é isso? E os anjos foram lá e tomaram Ló pela mão, e a esposa e os filhos. Os futuros genros não quiseram acompanhar, morreram. A mulher de Jó se transformou numa estátua de sal. As filhas de Jó cometeram incesto, relacionando-se com o pai. Foram mães de 2 que seriam pais de povos inimigos de Israel. Não é isso? Moabe e Amon é coisa muito séria. Deus apareceu a Moisés na forma de uma sarça ardente, dizendo-lhe exatamente o que ele queria que Moisés fizesse. Numa sarça, uma pequena árvore que se queimava, mas não se consumia. Deus estava dentro daquela sarça. Nós encontramos em Deuteronômio 31, 14 e 15, Deus aparecendo a Moisés e a Josué, na passagem de transferência, ou na transmissão da transferência de Moisés a Josué. Deus apareceu. Em Jó 38 a 42, Deus respondeu a Jó no meio da tempestade e falou a Jó pessoalmente. Frequentemente o termo glória de Deus reflete uma teofania, como em Êxodo 26, a coluna de nuvem tinha função semelhante.
Uma introdução frequente de teofanias pode ser vista nas palavras o Senhor desceu, como em Gênesis 11:5, Êxodo 34:5, Números 11:25 e 12:5. Alguns comentadores da Bíblia creem que sempre que alguém recebia uma visita do anjo do Senhor, estava recebendo o Cristo pré-encarnado. Aliás, um fato interessante no livro de Daniel, o que Daniel registra, quando os 3 irmãos, os 3 jovens, não é? Que já não eram tão jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, porque não se curvaram diante da estátua do imperador para adorar, eles foram lançados numa fornalha, aquecida mais de 7 vezes, tanto que os soldados que levaram os 3 morreram, só com o vapor que saía de dentro da fornalha. Pois bem, os 3 foram lançados, e o que Nabucodonosor viu? Viu um quarto que parecia filho dos deuses. Ah, certamente esse quarto era Jesus. Jesus entra na nossa fornalha, nos momentos de aflição, antecipando essa presença bendita que havia de ter em nossa vida. Quanta fornalha nos ameaça, pela nossa fidelidade a Cristo, mas Ele vai conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, meus irmãos, amanhã eu vou falar aos jovens sobre uma experiência interessante, experiência histórica. Aliás, a reunião com os jovens será às 7h30, é isso? 8h30. Não, 6h30. Então eu só vou ter meia hora de descansar. Porque a conferência de planejamento vai começar a 1h35 e vai até 5h55. Portanto, às 6 horas devo deitar um pouquinho, descansar um pouquinho e sair para o encontro com a juventude. Nós vamos ter um tema muito importante para eles, sabe? Desafios de Deus para esse tempo, para os jovens. Eu quero abrir parênteses então para dizer o seguinte: embora a liderança da igreja, os que ocupam cargos, funções e ministérios, tenham sido convidados, qualquer membro da igreja pode participar. Se você tem uma ideia importante na área de evangelização, de missões, na área de ação social, na área de educação cristã, você tem uma ideia para trazer, para ser discutida pelo grupo que vai tratar dessa área, você compareça, participe, você vai integrar um dos grupos, um dos 9 grupos. Vai ser muito importante a conferência. Não deixe de vir. Agora vamos começar rigorosamente a 1h35. Eu virei de Guarulhos, onde estarei no concílio desde 8h30 até meio-dia. Virei para estar aqui a 1h30 e depois continuar pela noite adentro. Vai ser um sábado bem sério. Eu conto com vocês também. Vocês são mais novos do que eu, têm melhores condições do que eu de participar disso tudo. Agora, se vocês não tiverem, eu vou zombar de vocês. Que juventude, que gente nova, mas que não tem a mesma coragem, mesmo entusiasmo. No meu tempo de juventude, gente, a gente fazia proeza. Era um negócio sério no meu tempo de juventude. Hoje os jovens são desanimados, preguiçosos, acomodados. Talvez seguindo o exemplo dos pais. Que os pais são tal pai, tal filho. Não é assim? Tal pai, tal filho. Eu sei que há exceções, mas normalmente o filho segue o modelo, o exemplo do pai. Então, meus irmãos, a teofania ou cristofania é isto. Por exemplo, aparências da deidade, em Gênesis 16, 7-14, 22, 11-18, Juízes 5-23, 2 Reis 19-35 e outras passagens. Há outros comentadores que creem que estas foram de fato angelofanias,
Quer dizer, os anjos se tornando visíveis e às vezes tangíveis, ou aparências de anjos. Na verdade, Deus usa o instrumento que quer para revelar a sua vontade. Preciso terminar o endurecimento do coração de Faraó. Afinal de contas, vou fazer uma pergunta preliminar. Se vocês responderem, eu já não trato do resto do assunto. Faraó endureceu o coração porque Deus o endureceu, ou ele endureceu o coração porque quis manter o coração fechado e não queria que o povo de Israel saísse da escravidão do Egito? Qual é a sua hipótese? Faraó era bonzinho ou era mau? Mau. Havia 1.500.000 escravos no Egito que eram os judeus, que tinham de fazer tijolos, que tinham que trabalhar na construção, sem materiais, sem insumos que eram necessários para o seu trabalho. Eram tratados com violência, com maldade, porque o coração de Faraó era duro. Foram manifestados os primeiros sinais, e Faraó não permitiu que o povo saísse. Deus então fez com que ele mostrasse toda a sua maldade. Quando a Bíblia diz que Deus endureceu, significa que Deus permitiu que chegasse a maldade dele à expressão superlativa. É isso. Aquele que é mau, faça mais mal ainda. Aquele que é santo, torne-se mais santo ainda. Então, Deus permitiu que toda a maldade de Faraó se expressasse naquela conduta, porque o Egito merecia ser destruído. Mas aí só foram os primogênitos. Só. Imagine esse só. Filho primeiro é tão querido, né? Que coisa. Às vezes é desobediente. A gente gosta dele assim mesmo. Filho a gente gosta de qualquer jeito. Já repararam? Elas perguntaram à mãe de 12 filhos de que filho ela gostava mais. Disse, olha, eu tenho 12. Pensando bem, eu gosto mais daquele que está doente, até que fique bom. Eu dou toda a atenção ao doente. Eu gosto mais daquele que está triste, até que volte a ter alegria. Eu gosto mais daquele que está distante, até que volte, daquele que perdeu e ganhou outra vez. O amor de mãe é assim, como os glóbulos brancos. Ele vai defender o seu filho quando ferido. Deus é muito bom. Que Deus abençoe a gente. Que nós compreendamos que o que Deus fez é deixar que a maldade de Faraó se tornasse superlativa, para que também o seu poder fosse superlativo. E o povo saiu libertado, com mão forte, com braço estendido, em demanda de Canaã. Amém? Deus abençoe. Próxima semana tem mais. E eu espero que todos estejam aqui e tragam os que não vieram hoje, com medo não sei de quê. Não tem carnaval mais. Ah, mas tem chuva, pastor. Chuva não quebra ossos. Ou alguém já teve um osso fraturado por causa da chuva? Eu nunca tive. E já peguei chuva. Não tem medo de chuva, não. Lógico que a gente se guarda, né? Só que eu esqueci meu guarda-chuva aqui. Não sei se ainda está lá. Eu trouxe semana passada e ficou aí. Trouxe domingo. Vou ver se está lá. Eu não vi lá, não. Eu vou ver, não sei se foi o irmão Reinaldo que pegou. Então, eu vou ver onde está meu guarda-chuva. Mas, na verdade, gente, venham à casa do Senhor. Vamos dizer como o salmista diz, não é? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos estudar a palavra de Deus e crescer na fé e na graça. O que eu prometi, eu cumpri. Dei a segunda parte, da característica 2, e tratei de 2 perguntas. Há uma outra sobre seres extraterrestres, o que diz a Bíblia. A gente vai cuidar disso no próximo encontro. Você tendo uma pergunta, pode me passar, que eu levo para preparar a resposta e trazer para vocês. Se é um sujeito que gosta de estudar, sou eu.
Por isso eu gosto de quem pergunta, porque eu gosto de responder e procurar a resposta quando não sei. É isso. Ninguém nasce sabendo. Eu nasci analfabeto. E Deus vai permitindo que a gente cresça no conhecimento e na graça. Nós vamos orar, encerrando o nosso encontro, e pedindo que Deus nos leve em paz e segurança para nossas casas. Senhor, nós te agradecemos por esse momento precioso, desde as 19h30, quando nos reunimos para esse culto, para estudar a Tua Palavra. Ó Deus, desde as 20 horas, que nós tenhamos disposição, se for antecipado o horário, de vir às 19h30 e permanecer até as 21h, estudando a Tua Palavra, orando e buscando a Tua face. Dá-nos a Tua bênção, leva-nos em paz e segurança para os nossos lares, porque nós oramos no santo e bendito nome de Jesus. Amém.